Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Aline Fug, seja muito bem-vindo à segunda aula da nossa imersão Restaurando a Sua Autoestima. Na aula de ontem, a gente falou sobre a autoaceitação e se você ainda não viu a aula de ontem, eu recomendo que você assista para que a aula 2 faça sentido para você. Se você ainda não viu, eu vou deixar o link aqui, ó. Se você não conseguir acessar, você pode entrar lá no meu Instagram, @AlineFugoOficial, que vai ficar linkado lá também. E para você que assistiu a aula de ontem, nós falamos sobre autoaceitação, que é um dos pilares do tripé da autoestima. E hoje a gente vai falar sobre, até usei a luzinha, né? Não sei se vocês lembram, autoaceitação. Hoje a gente vai falar sobre a autoconfiança. Afinal de contas, o que é essa autoconfiança? O que ela implica? Aonde ela entra? Qual a importância dela? Os desafios? A gente vai falar de tudo isso na aula de hoje. Então, se você ainda não pegou seu papel e sua caneta, recomendo que faça isso agora. Daria um tempinho? Sim? Porque hoje vamos ter que anotar para que a gente possa linkar e fazer sentido e aplicar para que a gente possa assim, então, restaurar a nossa autoestima. Afinal de contas, então, o que é essa autoconfiança? Onde ela se encaixa? Vamos lá? A autoconfiança, ela nada mais é do que a crença nas nossas próprias capacidades, naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente se propõe a fazer. Eu confio que vai dar certo e faço algo, né, diante da minha autoestima para que isso realmente aconteça. E sim, a autoestima está ligada à autoconfiança. Uma pessoa altamente confiante tem a sua autoestima destravada, tem a sua autoestima lá em cima. Ela é extremamente produtiva, mas a gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a importância da autoconfiança. Por que ela é importante pra gente e para o outro? O que a nossa autoconfiança pode dizer de nós, por nós, através de nós, para o outro? E assim eu tô falando para pessoas que são cuidadores, pais, mães, pessoas que servem de referência para outras. A sua autoconfiança pode ajudar ou prejudicar muito quem está à sua volta, principalmente seus filhos, seus netos, sobrinhos, crianças, porque eles são uma esponja, como eu já havia falado na aula 1. Então, a primeira coisa, a primeira importância da autoconfiança que nós temos que ter, uma pessoa extremamente autoconfiante tem isso, é assumir riscos. Então, pessoas altamente confiantes, elas estão dispostas sim a assumir riscos, a sair da zona de conforto, a tentar coisas novas. Isso é muito importante. Tá, mas eu vou assumir um risco do nada, sem nenhum propósito? Aí que tá o segredo. Para ter autoconfiança, eu preciso saber aonde eu quero chegar, aonde eu estou, qual caminho vou percorrer e aonde quero chegar, para que essa autoconfiança não seja deixada à beira do caminho ou ela possa ser confundida com uma motivação sazonal. Existe isso. Às vezes eu tô num período motivado e eu confundo isso com a minha autoconfiança. Motivação é muito importante, mas ela não é autoconfiança. E vamos falar sobre isso também. Então tá, eu assumi lá os riscos, né? Tô me tornando uma pessoa autoconfiante, isso é muito importante. Mas e depois? Quando eu assumo os riscos, o que pode acontecer? Vão vir as dificuldades. E as pessoas altamente confiantes são persistentes. Isso. Quem nunca viu um filme ou uma série que motiva, que tá ali, igual aquele filme A Procura da Felicidade, o rapaz, né, que é interpretado pelo Will Smith, ali ele é altamente autoconfiante. Pode parecer que alguns pontos ali ele tá desistindo, que as circunstâncias estão vindo, mas a autoconfiança tá ali. Se você não viu esse filme, veja, porque ele é extremamente importante para você notar todos os pilares da autoestima. Ele fala muito ali. Então ele tá assumindo riscos, porque ele assume um risco, e depois ele persiste naquela dificuldade. Por mais que ele olhe à volta dele, aquilo não tem perspectiva nenhuma, ele persiste. E quem assistiu o filme sabe como ele acaba. Se você ainda não assistiu,
Vai lá, A Procura da Felicidade. É muito legal. Tá, e depois que você persistiu, né, que acreditou nas suas capacidades, que você vai conseguir, qual é o próximo passo muito importante dentro da autoconfiança? É estabelecer relacionamentos saudáveis. Uma pessoa autoconfiante, que assume risco, que persiste nas dificuldades, automaticamente vai conseguir separar e selecionar relacionamentos mais saudáveis. Ele tem um tato mais apurado, consegue construir relações equilibradas. Então, uma pessoa é que nem um hábito, como nós já falamos na aula 1. Um hábito, ele nunca vem sozinho. Então, se eu estou adquirindo agora o hábito da autoconfiança, estou desenvolvendo ele em mim, o que pode acontecer? Eu fui lá, eu assumi riscos, eu persisti, então automaticamente as minhas relações vão mudar. Se você parar para pensar, se você está à procura, né, de uma evolução pessoal, como um ser humano mesmo, ou uma evolução profissional, olha para sua vida 1 ano atrás, aonde você estava, com quem você estava. Provavelmente não são as mesmas pessoas. Agora, se você está começando nessa jornada agora, primeiro, parabéns, isso é muito importante. E segundo, daqui 1 ano, anota aí no seu papelzinho, daqui 1 ano, onde eu vou estar? Com quais pessoas eu vou estar? Você vai ver que muita coisa mudou. Porque o hábito de você assumir risco, de persistir na dificuldade, vai te fazer ser mais seletivo e assertivo na escolha dos seus relacionamentos. E com isso, eles vão ser mais saudáveis. Então, sim, a autoconfiança molda o nosso modo de ver a vida. E isso é muito, muito importante. E tá, e depois eu assumi riscos, eu persisti, eu mudei as minhas relações, agora eu tenho relacionamentos mais saudáveis, mais assertivos. E qual que é o próximo passo? Alcançar metas. E isso é natural. Pessoas que assumem risco, que persistem, que estão em volta de outras pessoas que falam, né, que estão na mesma frequência, que estão na mesma linha de pensamento, automaticamente vai alcançar a meta. É impossível que isso não aconteça, porque elas confiam na sua capacidade de planejar, de agir, de alcançar. Então, pessoas altamente confiantes têm esses 4 pontos importantes: assumir o risco, persistir na dificuldade, relações saudáveis e o ponto final, aquela cerejinha no bolo, que é alcançar as metas. Tá, ok, isso é tudo muito lindo, é um linear, só que a vida não é linear. Quem nunca viu a imagem de um eletrocardiograma? São altos e baixos, porque senão a gente morre. Quando é muito linear, a gente morre. Então, o que acontece? É lindo você ver que eu tenho esses 4 pontos para me alcançar, 4 pontos muito importantes para alcançar a autoconfiança, mas também tem a forma como que eu chego lá, como que eu desenvolvo essa autoconfiança em mim. E eu vou falar sobre isso agora. Primeira coisa para você desenvolver. Por que você vai desenvolver? Porque já existe aí dentro de você. É isso mesmo. Tanto a autoaceitação, que é o primeiro pilar, quanto a autoconfiança, que é o segundo pilar nesse tripé da autoestima, ela já tá aí dentro de você. A diferença é que algumas pessoas alimentam esses fatores da autoaceitação, da autoconfiança, e com isso eles vão crescendo e vão se fortalecendo e te fazendo uma pessoa melhor. Em contrapartida, existem pessoas que são extremamente não confiantes. Imagina se eu tô aqui como uma especialista para falar para vocês sobre isso e chego aqui desse jeito. Então, gente, a autoconfiança, ela é assim, você tem que falar e isso não vai dar certo. A autoconfiança, ela é posicionamento, ela é postura, ela é mais linguagem não verbal do que verbal. É isso mesmo. Não são as palavras que saem da minha boca,
são o meu posicionamento, a minha estrutura, como eu gesticulo. Isso diz se a pessoa é autoconfiante ou não. Por isso que eu falei sobre autoconfiança sazonal, que é aquela motivação. Viu uma palestra, assistiu um filme, se sentiu motivado, foi pra cima do problema, só que quando chegou lá, né, você assumiu aquele risco, quando chegou lá, o que aconteceu? Não consegue persistir na dificuldade, não consegue enfrentar aquilo ali e, consequentemente, não vai ter relações saudáveis, porque pessoas que são assim, normalmente tem pessoas não saudáveis, relações não saudáveis perto, porque é como se fosse um imã, nós somos magnéticos, nós somos frequência e não tem como negar isso. Que é um exemplo muito claro sobre principalmente a frequência principal da nossa vida. Você acreditando ou não, a Bíblia ela é um fato, ela é um livro, o livro mais lido do mundo. E quando Deus foi criar tudo, lá em Gênesis ele fala, e então Deus disse, haja luz. E o dizer, quando Deus falou, o que acontece? É um som, e um som é o quê? Uma frequência. Então nós somos frequências desde o início. Queira você ou não acreditar nisso, é o que é. Contra fatos não há argumentos. Então nós somos frequência. E quando nós estamos numa frequência muito baixa, onde a autoconfiança, a autoaceitação não pode ali predominar, automaticamente pessoas vêm na mesma frequência e a gente fica ali naquela situação de vitimismo, de ai, coitadinha de mim, pobrezinha. Ei, acorda! É você que tem que fazer a diferença. Não é seu cônjuge, não são seus filhos, não são seus pais, seus amigos, seus avós, não são. É você que tem que fazer. Amar ao próximo como a mim mesmo. Como que eu vou amar o outro se eu não me amo? Como que eu vou aceitar o outro se eu não me autoaceito? Como que eu vou confiar no outro ou entregar totalmente a minha vida ali se eu não tenho autoconfiança? Então, você precisa tomar as rédeas da sua vida. Isso é inegociável. Você precisa tomar essas rédeas. Então, vamos lá. Então, como que eu faço para desenvolver a autoconfiança? A primeira coisa, anota aí, como desenvolver a autoconfiança. Porque agora você vai desenhar o passo a passo para chegar nesses 4 pontos importantes que eu já falei. Primeiro, praticar a autoeficácia. Quê? Autoeficácia? Que é isso? Nunca ouvi falar essa palavra. Calma que eu explico. É que você precisa definir metas realistas. A autoeficácia é ser eficaz. Vamos colocar exemplo, porque eu gosto de exemplo para que vocês entendam bem o que eu tô falando. Vamos supor que você quer aí perder uns 10 quilos. Então você tem que assumir o risco, enfrentar a dificuldade, mudar seus relacionamentos para alcançar essa meta. 4 pilares, né? Para você começar. Mas como que eu faço isso? Ah, então tá, eu quero perder 10 quilos, amanhã eu vou acordar às 5 da manhã, vou correr 10 quilômetros. Isso vai dar certo? Não vai. Você tem que começar com passos realistas. Quando você começar, então eu vou andar 2 quilômetros hoje. A semana que vem eu vou andar os 2 quilômetros e vou correr 1. Na próxima semana eu vou correr 2 quilômetros e andar 3. E assim gradativamente. Assim as coisas vão fluindo. Isso são definir metas realistas. Então, primeiro eu quero emagrecer 2. Ah, eu consegui, é uma meta realista. Eu vou chegar nos 10, mas vamos passo a passo, para que você não quebre o segundo ponto importante dentro da autoconfiança, que é persistir. Você não vai conseguir persistir nesse desafio se você colocar metas irreais. Então você pode alcançar essa meta? Pode, mas vai passo a passo. Como eu falei lá na aula 1, comemore as pequenas vitórias. Mais um dia. Hoje eu consegui, hoje não deu certo. Não tem problema, mais um dia. E assim por diante. E assim a gente vai crescendo. Tá,
Depois que eu comecei a conquistar meus pequenos objetivos, o que eu faço agora para desenvolver essa autoconfiança? É aprender com os erros. Sim, você é humano, você erra. Nós erramos o tempo todo. Tá na nossa natureza, tá no nosso DNA. Nós já nascemos propício ao erro e isso é normal. Todo mundo erra. Então, veja os erros como oportunidades, como algo de aprendizado para sua vida. Encare o erro como algo que vai te fortalecer. Não se culpe tanto. Tudo bem errar, mas eu posso tentar mais uma vez e fazer de novo e ser assertivo. Então, cada erro que você tem, ele oferece uma lição valiosa, e ele fortalece ali a sua autoconfiança. Errar é humano. Agora, persistir naquele erro sempre, aí você precisa saber o que está acontecendo. Porque tudo bem errar, não tem problema, mas eu preciso sempre estar evoluindo com o erro. Eu posso errar de novo um outro erro. Eu posso errar 10 vezes com 10 erros diferentes, mas eu tenho que sempre persistir. Então, primeiro, eu tenho que praticar a autoeficácia para desenvolver minha autoconfiança, aprender com os meus erros, não me culpar tanto. E depois eu tenho que construir competência. Afinal de contas, construir competência é algo que vai além do que muitas pessoas estão acostumadas a fazer. As pessoas gostam de pegar as coisas mastigadinhas, a internet nos põe nessa posição de tudo muito rápido. Eu quero uma comida, eu peço pelo telefone ou pela internet, o delivery vem, eu não tive nenhum trabalho. Então, acaba que a gente entra em estado automático e nossas competências vão ficando cada vez mais deixadas de lado. Então, a gente precisa construir essa competência, desenvolver as nossas habilidades. Dedique tempo aprimorando as suas competências. Quanto mais você sabe e pode fazer, mais confiante você se sentirá. Por exemplo, você quer trabalhar com internet, só que você não sabe nada. E daí você pega um vidinho aqui, um vidinho ali, tá tudo bem. Comecei a fazer. Só que vai chegar um momento que você vai precisar construir uma competência em cima disso. Até porque o mercado não é tão simples assim. Tá, não vamos falar de internet, porque tudo é internet hoje em dia. Tudo bem. Então você vai construir um negócio, você vai abrir uma loja. E você precisa saber um pouquinho de cada coisa. O que é um estoque, o que é um marketing, como fazer as vendas, como captar clientes, como distribuir o produto na sua loja. Você precisa construir essa competência. E quando você constrói ela, a sua autoconfiança vai sendo construída junto. Então você precisa entender todo o processo para construir a sua autoconfiança em cima dele. E depois, o último ponto aqui, que é muito importante, que na minha opinião é o mais importante dentro do desenvolvimento da autoconfiança, é estude, se prepare. Não adianta você querer chegar lá nos seus 10 quilômetros, né, correndo, para chegar no seu, alcançar a sua meta, seja ela qual for, se é um emagrecimento, se é condicionamento físico, se é uma melhor qualidade, se você não estudar sobre aquilo. Mas como assim? Eu vou estudar sobre correr? É só pôr um tênis, pôr uma roupa de academia e sair correndo. Não, não é. Você precisa saber como correr, como pisar. A sua pisada quando você corre é diferente de quando você anda. Você sabia disso? E eu posso falar isso com propriedade, porque eu fiz atletismo por anos e sim, existiam treinos só de correção de pé. Porque se você coloca o pé um pouquinho para fora, um pouquinho para dentro do que é necessário ali para o seu objetivo, você pode perder uma competição. Então, o correr, você também precisa estudar. Você precisa estudar o posicionamento dos braços, a elevação do joelho, o que pode causar você correr sem estar com um sapato adequado, as dores, né? Quem corre, quem já praticou esse esporte sabe que a canelite é uma das piores dores que existe. E sim, você não pode simplesmente pegar um tênis e sair correndo. Porque se fosse simples assim, não teriam profissionais na área
para te ajudar, para te incentivar, para te dizer o caminho. Por quê? Eles estudaram e fazem deles especialistas e, consequentemente, autoconfiantes. Então você precisa, prepare. Tem aquela preparação adequada para o seu desafio específico. É isso que você quer? Essa é a sua meta? Se prepare, estude. É um novo projeto, é uma coisa que você está querendo há muitos anos. Se prepare, estude. É muito importante para você poder desenvolver a sua autoconfiança. Imagina se você vai num evento sobre algo que você quer fazer e chega lá, você não sabe sobre o assunto, você tá perdido. Como que você vai ser autoconfiante, se posicionar em relação àquele assunto, se você não estudou, se você não tá sabendo nada sobre o tema, ou se você viu alguns anos atrás e agora tá falando? Tudo mudou, as coisas mudam constantemente, novos estudos estão aí, então você precisa sempre estar estudando, você precisa estar preparado. E uma dica, esteja preparado para tudo. Estude um pouquinho de tudo. Estude um pouquinho sobre relações pessoais, um pouquinho sobre o mercado de trabalho, um pouquinho sobre a família, um pouco sobre você. Tenha sempre assuntos, independente das pessoas ou do ambiente que você tá. Você tem que ser uma pessoa que sabe se colocar. E com isso, a autoconfiança entra. Ser autoconfiante é saber um pouquinho de tudo. Você não precisa ser expert em tudo, até porque não faz nem sentido tanta informação desnecessária dentro de uma pessoa só. Mas um pouquinho de cada assunto atualizado vai fazer a diferença na sua autoconfiança. E depois de tudo isso, como que eu faço para juntar todos esses pontos de construir competência, de ser eficaz, de estudar, me preparar? Como que eu faço? É algo muito difícil. É brincadeira. É algo muito simples, que está à sua disposição, não custa nada, porém a gente negligencia todos os dias. Cultive uma mentalidade positiva. Pronto, agora é good vibes. Não, não é isso. Mas a gente precisa aprender a substituir pensamentos autocríticos por afirmações positivas. Ah, eu errei, mas eu posso tentar de novo. Quando o pensamento autocrítico severo vier sobre você, você tem que estar preparado, sua mente tem que estar preparada para um pensamento positivo sobre aquela situação. Porque nada é tão ruim quanto parece. Exemplo, você tem qualidades e você tem defeitos. Então vamos fazer uma tarefinha aí. Escreve aí 3 qualidades que você tem e 3 defeitos que você tem. Pode ser eu sou teimoso, eu sou muito rebelde, eu falo muito alto. 3 qualidades e 3 defeitos. E eu vou mostrar pra você que nem tudo é exatamente assim. Então vamos falar aqui de um defeito, porque quando a gente fala sobre qualidades e defeito, é incrível como a gente tem uma habilidade muito mais rápida de falar nossos defeitos primeiro. Nós somos condicionados a isso, a expor nossos defeitos. Então vamos começar pelo nosso defeito. Tá, eu sou muito teimosa, mas você sabia que o seu defeito, no lugar certo, é uma qualidade? Quê? Como assim uma qualidade? Do que você está falando? É isso mesmo e eu vou te provar. Ok, eu sou teimosa e eu tô num ambiente onde meus amigos querem assistir um filme, numa sala com os amigos, e eles querem assistir um filme e estamos ali todos preparados para esse filme e vamos pedir comida. E todo mundo decidiu, a grande maioria decidiu que quer comer pizza. E você quer comer sushi. Não, mas todo mundo decidiu pizza. Não, mas eu quero sushi, eu quero sushi, eu quero sushi, acabou. Isso é ser teimosa no lugar errado. Isso é defeito. Porque você pode, se modular ali, você tá no meio social, onde você tá com seus amigos. Você pode depois comer o seu sushi, mas por que não fazer algo todo mundo junto? É um defeito gritante? A teimosia. Ou ir para algum lugar, não importa. No lugar errado.
Mas vamos supor que você está dentro de um banco, dentro de uma prefeitura, tratando algo burocrático e a pessoa está tentando te vender alguma coisa que não é aquilo que você quer. Você foi para resolver um problema na sua conta e ele quer te vender um seguro de vida. E você fala: "Não, eu não quero. Não, eu não quero". E quando você se impõe, né, com a sua autoconfiança, chega, não quero, não é interessante para mim, a sua teimosia de persistir ali vira uma qualidade. Então, em tempos de paz, a sua qualidade vai valer. Mas em tempos de guerra, a sua qualidade tem que se virar defeito. Então, não é que você tem só qualidades ou só defeitos. Depende aonde você está aplicando ele. E aí, quais são os seus defeitos e sua qualidade? Anotou os 3 de cada um aí? Então comece a pensar como que o seu defeito pode ser aplicado como qualidade, como a sua qualidade pode ser aplicada como defeito. E aí entra o diálogo interno positivo. Quando eu tenho isso, né, quando eu cultivo essa mentalidade, quando eu tenho esse diálogo, as minhas qualidades vão ficando mais evidentes e eu sei usá-las do que os meus defeitos, porque eu me autoaceito, como já falamos na primeira aula, e eu confio nessa minha autoaceitação. Então eu tenho uma autoconfiança na minha autoaceitação. Então eu sei quem eu sou, independente dos meus defeitos e qualidades. Tá, a segunda coisa para cultivar essa mentalidade positiva é visualize o sucesso. O cérebro, ele é algo muito complexo, que por mais que seja estudado, como vem há décadas sendo estudado, ninguém consegue chegar à conclusão de como ele realmente funciona, porque cada pessoa tem um jeito de funcionar. Algumas pessoas acendem em lugares no cérebro a felicidade e outras pessoas conseguem acender em outros. Pesquisa recentemente de Harvard estão deixando os cientistas malucos. Entra lá na Harvard Medical School que vocês vão ver as pesquisas referentes ao cérebro. A gente tá muito interessante e os cientistas estão ficando maluquinhos lá, porque o nosso cérebro, ele é uma máquina que não dá para ser explicada em um simples texto, como uma tese, como que os cientistas estão tentando fazer. Não dá para ser um artigo, ele é muito mais complexo. Então, o que acontece com o seu cérebro? Quando você, por exemplo, vamos supor que você vai dar uma palestra, você vai falar em público, que é o grande medo das pessoas, e você chega lá todo com medo, né, todo trêmulo, não consegue transparecer a sua autoconfiança porque o medo sobrepôs. Você pode treinar seu cérebro, visualizar o sucesso. É isso mesmo. Vamos supor, antes disso você entra, você pode fechar seus olhos, imaginar aquelas pessoas todas prestando atenção no que você está falando, aplaudindo você de pé, rindo do que tem que se rir, se emocionando com o que você está falando na parte que tem que se emocionar. Então você começa a visualizar isso na sua mente. E quando chegar o dia que você tiver que fazer isso, o que vai acontecer com o seu cérebro? Ele não sabe o que é real e o que não é. Então o que para ele vai parecer ali? Nós já passamos por isso. Então tá tudo bem. Então ele já está acostumado com aquele ambiente. Então treine. Imagine-se realizando aquele seu sonho. Imagine realizando aquela sua tarefa. Imagine você conseguindo superar os seus desafios. Quando começa a mudar a sua crença dentro disso, e você vai ver como um passe de mágica que isso vai mudar. Se você não acredita em mim, tenta. E depois vai lá no meu Instagram contar se deu certo ou se não deu. Eu tenho certeza absoluta que se você praticar a visualização do sucesso, a visualização que está dando certo, que está tudo correndo perfeitamente como você deseja, dificilmente, a 99,9% a chance disso dar errado. Então vai lá, prova o que eu tô falando, numa situação qualquer que seja, e depois vai lá no meu Instagram contar, porque eu tenho certeza que vai dar certo. Então, quando você visualiza o sucesso, as coisas fluem. Então tá, tudo bem. Eu pratiquei o diálogo interno, eu consegui conversar comigo positivamente, troquei o negativo pelo positivo, eu visualizei o meu sucesso. E aí?
E agora eu faço o quê? Agora você vai ter que, levantar da cadeira. Vai ter que sair da sua zona de conforto. E é exatamente isso. Zona de conforto. Tá confortável? Tá no lugar errado. Porque a vida, ela é desconforto. A vida, ela é pressão, ela é desconforto. A gente já chega nesse mundo no desconforto. Quem é mãe, já teve um parto natural, sabe do que eu tô falando. Quem já presenciou um, sabe do que eu tô falando. A gente já chega no desconforto. Então, sair da zona de conforto, a gente tava lá, confortável, dentro do útero, quentinho, a mãe tava nutrindo, de repente você sai para um ambiente gigante, com muitos sons, com vozes, com cheiros, com luzes, totalmente desconfortável do que você estava acostumado. Então, nós nascemos já para viver fora da zona de conforto. Então, você enfrentar e superar esse desafio ajuda você a construir a confiança. Porque quando você enfrenta e vence, automaticamente a autoconfiança vem, e gruda em você. E você consegue mudar essa mentalidade. Então, se coloque mesmo em situações difíceis, desconfortáveis, para que você possa mudá-las, moldá-las e conseguir sair. Quando você sair, você fala, nossa, era só isso? Mas parecia tão grande e agora tá parecendo tão pequeno. Você vai entender o que eu tô falando. Segundo, aceite o desconforto. Quem aceita muito confortável tá numa zona ali de conforto inerte, que foi o que eu falei um pouco antes aqui. A vida, ela não é linear, ela é altos e baixos. E quando você tá no aceite do conforto, você tá morto. Isso não tem como explicar de outro jeito. A zona de conforto, ela tem que sair. Então, eu saio, eu caio, eu levanto, eu caio, eu levanto, eu caio, eu vivo. Eu tô no aceite do conforto? Então, eu tô morto. Então, aceite o desconforto. Entenda que crescer, aprender é desconfortável. Não é fácil. Quem já tentou aprender uma outra língua? É muito desconfortável você aprender uma outra língua. Porque você tem que forçar o seu cérebro a falar tudo aquilo que eu aprendi tem uma outra forma de fazer. Não, mas eu já sei. Não, mas tem uma outra forma. E a gente se coloca nesse lugar de desconforto. Então, mas essa chave do desenvolvimento, da autoconfiança, é a que vai virar para que você possa desenvolver ela de maneira efetiva. Então, aceite o desconforto. Saia dessa zona de conforto. Assuma novos desafios. E depois que você fizer tudo isso, só tem um caminho a ser percorrido: os benefícios da autoconfiança. Quer saber quais são os benefícios? Então, vem aqui, anota aqui embaixo no comentário. Eu sou autoconfiante. Eu sou autoconfiante. Mas você coloca em letras garrafais assim, eu sou autoconfiante. Não é eu fui, eu vou me tornar. Eu sou autoconfiante. Coloca aqui. Colocou? Agora eu vou te falar os benefícios da autoconfiança. Quem é extremamente autoconfiante tem uma maior resiliência. É isso mesmo. A pessoa consegue se recuperar mais rápido do baque que tomou, porque nós vamos tomar baque. Estamos em algo chamado vida. Então nós vamos sim tomar alguns baques. Então uma pessoa extremamente autoconfiante é muito mais resiliente. Então você quer chegar nesse nível de resiliência? Então você precisa praticar o que nós falamos lá atrás. Segunda, toma melhores decisões. Quando nós somos autoconfiantes, nós entendemos que as nossas tomadas de decisões influenciam no nosso dia a dia, na nossa vida. E quando eu tenho essa autoconfiança num nível bom, eu já sei tomar as decisões de maneira mais assertiva. Eu não fico perdendo tempo, será? Mas porque eu já não tô mais na minha zona de conforto. Eu já tô assumindo riscos, eu já tô no desconforto, então eu consigo tomar decisões mais assertivas e tenho uma capacidade superior para enfrentar esse desafio. Terceiro ponto, impacto positivo nos relacionamentos. Lembra que eu falei lá atrás da importância? Sim, quando você se torna uma pessoa extremamente autoconfiante, os seus relacionamentos
automaticamente vão ser alterados. Seja ele no âmbito pessoal, profissional, as pessoas que você convive vão mudar. Você sabia que você é o resumo das 5 pessoas que você mais convive? E aí, isso foi algo bom ou algo ruim de ouvir? Porque essas 5 pessoas ditam pra você como você tem que agir. Nossa, nada a ver, Aline. Então vamos por um exemplozinho aqui. Vamos supor, eu sou de São Paulo. E em São Paulo tem um sotaque normal. Eu sou mais do interior, então eu falo porta, porteiro e portão. Tá tudo certo. Mas se eu for passar um mês no Rio Grande do Sul ou um mês no Rio de Janeiro, vamos falar no Paraná, vamos falar nas divisas ali que não é tão longe. Se eu for passar um mês no Paraná ou um mês no Rio de Janeiro, eu tenho certeza que eu vou voltar com um pouquinho de sotaque. Eu vou voltar falando um porta, porteira, se eu for pro Rio de Janeiro. E eu vou voltar falando leite quente se eu for pro Paraná. Por quê? Porque o meio nos influencia. Então, quando eu sou altamente confiante, os meus relacionamentos vão mudar. Eu tenho uma melhor autoconfiança, então eu consigo facilitar a minha comunicação, eu consigo impactar as pessoas, eu consigo de forma mais assertiva entender que aquele relacionamento é bom ou não pra mim, que está agregando ou não pra mim. Ah, então eu só posso ter amigos que me agregam? Sim! Qual o motivo de você ter pessoas de convivência, seja amizade ou um ambiente de trabalho, que não agrega na sua vida? Isso é perda de tempo. E se existe uma coisa mais preciosa que dinheiro, mais preciosa que você fazer qualquer atividade, é o seu tempo. Ele é algo que não volta nunca mais. Então por que você vai ficar perdendo tempo num ambiente de trabalho que não te expõe a coisas positivas? Por que você vai perder tempo com amizades que não te ajudam a alavancar a sua autoconfiança? Então sim, o meio ele diz muito sobre você. E quando você chega nesse grau de autoconfiança com maior resiliência, melhores tomadas de decisões, o impacto positivo nos relacionamentos não tem como negar, ele vai acontecer. E o quarto, aumento da motivação. Lembra que eu falei lá atrás que aquela autoconfiança sazonal, ela é a motivação? Então é quem toma uma dose de motivação e não consegue persistir. Mas uma pessoa altamente autoconfiante, ela é extremamente motivada. E ela se motiva. Ela motiva a ela mesma, ela motiva o próximo, ela motiva ao meio, porque ela acredita em si mesma, ela impulsiona aqueles desafios. Então o ser autoconfiante muda tudo. Muda a sua realidade no contexto geral. Ele vem de dentro para fora e floresce, e quem estiver perto vai ser impactado. Não tem como uma pessoa estar perto de você e não mudar a sua mentalidade. Ou ela muda a mentalidade ou ela muda de lugar. Mas muda, a mudança acontece. Então, uma pessoa altamente confiante, ela sabe como agir, ela alcança suas metas. Então, quando você se torna essa pessoa, e eu espero que esse passo seja muito importante e você já tá aí, ó, anotando e se tornando essa pessoa, você vai sim, mesmo diante das dificuldades, você vai ter motivação. Não vai precisar de vídeo, não vai precisar de filme, não vai precisar de um amigo falando, você consegue, vai lá. Não, a automotivação vai vir de dentro de você. Você vai lutar contra o seu cérebro, você vai ter lá cultivar seus pensamentos positivos, você vai falar palavras de afirmação e você vai se automaticamente automotivar. Tá, mas é tudo muito lindo, né? Esses benefícios, né? Na mudança, mas quais são os desafios? Como que eu faço para chegar lá? E o que pode, no meio do caminho, me impedir de alcançar essa autoconfiança? Existem 2 desafios que são os mais difíceis de lidar, porque eles estão impregnados na gente. Então, se a gente não conseguir eliminar eles, eles podem deixar tudo isso que eu falei, pegar tudo isso e morro abaixo. Mas eu vou te explicar e vou te ensinar como a gente muda isso.
O primeiro desafio, que eu não vou falar, né, ai, não vai dar certo, é um desafio. O primeiro desafio é o medo do fracasso. Sabe aquela vozinha lá dentro que fala, ai, não vai dar certo. Ah, mas vai faltar. Ah, mas não vai dar tempo. Ah, sabe aquele medo de fracassar, o medo de falhar, de minar tudo que você construiu, de minar sua autoconfiança? Ele existe, ele tá aí dentro de você também. Então é uma guerra entre você e a sua mente. Mas aí vem aquela história do lobo, o lobo bom e o lobo mau. Qual eu tenho alimentado mais? Os meus pensamentos positivos ou os meus pensamentos negativos, né? Sendo uma pessoa mais afirmativa ou sendo uma pessoa mais negativa, que, talvez o fracasso... Então, assim, é o lobo mais alimentado que vai vencer. E aí? O medo de falhar tá em todo mundo tem esse medo, mas você precisa lutar contra ele. Então, trabalhar a aceitação do fracasso é um dos primeiros pilares. Todo mundo pode errar? Pode, mas eu posso tentar de novo. O maior exemplo disso é o dia. Ele começa e ele termina em 24 horas. Mas amanhã você tem um outro dia para começar. E você acredita que esse dia chama presente? Por que será que chama presente? É à toa? É só uma obra do acaso? Não, porque ele é um presente. Você fracassou ontem? Tá tudo bem. Você tem hoje um presente. Tenta de novo. Mas eu tô com medo de errar. O problema não tá no não tentar, o problema tá no desistir. Muitas pessoas desistem por medo de errar e acabam se frustrando e enterrando com elas a autoconfiança. Aí entra num buraco que é muito mais difícil de sair, onde elas não se aceitam mais, onde elas não têm mais autoconfiança, onde a autoestima, que é o pilar daqui, acaba sendo destruída. E você sabia, agora é um pouco mais profundo, você sabia que quando você tem esse medo de fracassar, que todo mundo tem, mas quando você se entrega a esse medo de fracassar, você como um adulto, você tá gerando traumas nos seus filhos? Ou nas pessoas que se inspiram em você? Quando você desiste, você tá falando, você tá dando uma mensagem para essas pessoas. Não tentem. Porque eu tentei e não deu certo, então não vai dar pra ninguém. E as pessoas começam a se sentir menores. E começam a se sentir fracassadas. E com medo de ir avante. Vamos usar um exemplo aqui. Muito simples. Vou pegar uma caneta aqui. Uma caneta, normal. Eu, como adulta, vou abrir a caneta. Sem esforço nenhum, né? Abri, fechei. Tranquilo. Agora vamos supor que eu sou uma criança de 3 anos, 2, 3 anos, e peguei essa caneta e quero abrir. E tô lá. Eu não consigo. E daí tem um adulto perto de mim, e você tem 2 modos de ajudar a sua criança a chegar nessa autoconfiança ou não. Sim, a autoconfiança ela tem que ser semeada lá desde pequenininho. Então, olha o que você tem feito inconscientemente dentro da sua casa, dentro da sua família, que pode refletir lá no futuro do seu filho e fazer com que ele seja ou não uma pessoa de sucesso. Que ele seja ou não uma pessoa com uma autoestima elevada que vai levar ele a lugares sobrenaturais. Então vamos lá. Eu tô lá como criança, então eu sou a Aline aqui de 2, 3 anos. Eu não consigo. Aí a Aline grande, né, de 35, vem aqui e fala: pelo amor de Deus, aqui, ó, toma essa caneta. Simples assim, que frescura. Quantas vezes a gente não se pegou fazendo isso? Não é sobre a caneta, é sobre comer alguma coisa, amarrar um cadarço. Quantas vezes a gente não fez para a criança algo que ela poderia fazer sozinha? Então, o que eu posso fazer para ajudar essa criança, para ajudar esse adolescente que tá nessa fase que para ela é difícil isso aqui, que para nós é muito simples, porque nós já saímos dessa zona de conforto. Nós já entendemos a dificuldade, já assumimos os riscos e já alcançamos a meta. Então, o que a gente vai fazer? Não consegue? Não, mas tenta de novo, né? A criança vai tentar de novo. Não, eu não consigo. Tudo bem, não consegue? Então eu vou te ajudar. Então você vem junto com a criança, faz uma força. Não, tá difícil mesmo, mas a gente junto a gente vai conseguir. Você tira um pouquinho assim, ó. Tá vendo a caneta tá solta? Só um pouquinho.
e fala: realmente eu não consigo, mas eu acho que se você tentar mais uma vez, você vai conseguir. Mas isso eu tô falando criança de 1, 2, 3, 4, 5 anos que ainda não tem esse conhecimento da sua autoconfiança, o que isso significa e como isso impacta. Então, quando você desafia a criança ou adolescente, você tá forjando ali pessoas, adultos já autoconfiantes, que não vão precisar lá na frente desenvolver isso. Porque a autoconfiança, a autoaceitação, ela vem da infância, ela cresce com você. Como eu já disse na aula anterior e já disse diversas vezes nessa aqui, ela tá dentro de você, você só tem que trazer para fora. E, consequentemente, com esses pilares formados, a sua autoestima vai ser restaurada. Foi aquilo que eu falei, te enganaram, né? A autoestima não é só olhar no espelho, não é só o batom, não é só o perfume, como a gente já falou. Ela é muito mais profunda, ela é muito mais complexa, mas ela pode sim ser alterada, ser reestruturada, ser restaurada e que você possa ter uma vida mais plena, que você possa saber quem você é, com a sua identidade desbloqueada. Eu espero sinceramente que você tenha gostado dessa aula. Foi feita com muito amor, com muito carinho, muita dedicação, muita autoconfiança naquilo que eu tenho para oferecer para vocês, naquilo que eu estudei e que eu tenho certeza que está agregando muito na vida de vocês. Amanhã é a nossa terceira aula e última da nossa imersão. E se você quer saber mais, você não pode perder a aula de amanhã. Amanhã eu vou lançar uma mentoria, um curso mais profundo. Não se preocupa, não vale milhões. É um valor simbólico mesmo, para te ajudar a realmente sair dessa inércia. Vai ter atividades, vão ter vídeos, você vai poder ter consultas comigo de avaliações psicológicas. Sim, vai ter uma interação, a gente vai ter uma entrevista pessoal, né, aqui pela internet. Então eu espero sinceramente que você participe amanhã e eu vou abrir as vagas. Serão pouquíssimas vagas. Eu não vou abrir muito porque eu quero fazer algo bem feito com vocês para realmente fazer valer isso que nós estamos conversando aqui. Então amanhã a gente vai falar do nosso terceira base do tripé, fechar nossa autoestima, mas vou lançar o curso. Então, se você está interessado em realmente mudar de vida, saiba que tudo que a gente conversou até agora é muito mais profundo, tem muito mais a ser feito. Eu espero você amanhã. Beijinho e tchau, tchau!